marcou-nos com o Espírito Santo, Ele nos ungiu e paira sobre nós. Nós fomos marcados pelo Espírito Santo, Ele nos envia a evangelizar. Se por parte do chamamento, esta parte é muito importante para eu confirmar o chamamento, que é o estar ligado a uma comunidade. Outro critério que nós temos da nossa parte em relação a esse chamamento chama-se obediência. Muitos de nós detestamos a obediência, mas a obediência é estruturante na nossa vida. É um dos critérios da nossa identidade. Não sei se alguma vez pensaram nisto, mas das coisas que constituem a vida humana na sua estrutura base, a obediência é uma das mais importantes. Eu até digo assim, eu não obedeças. Tu não dás é conta. Mas, pai, 95% das coisas que tu fazes na tua vida é por obediência. O que nos preocupa, sabem o que é? É que nós não podemos viver sem obedecer. Mas sabem o que preocupa? É nós não obedecermos àquilo que é a verdade. Alguns só obedecem única e simplesmente, por exemplo, ao seu estômago. Já viram? É verdade. O que é que manda na vossa vida? Alguns de nós é o estômago. Outros, o que é que manda na nossa vida? A nossa ambição. Somos só cifrões. Somos só euros. O que é que manda em nós? Isso. E depois temos muitas outras coisas que mandam em nós. Não é? A vontade de poder é horrível. E a vontade de obedecer fica-se pelo caminho. Obedecer é fundamental da vida humana. Nós não nascemos autónomos, não crescemos sozinhos e não vivemos esta vida desemparelhados. Se nós fôssemos autossuficientes, que é um dos maiores pecados que nós temos, se nós fôssemos assim tão autossuficientes, já tínhamos acabado enquanto humanidade. Agora eu tenho que perceber que eu devo, e é verdade, quem diz às vezes assim, eu sou ateu, eu digo assim, olha, tenho imensa pena, mas olha, o ateísmo é uma improbabilidade. O ateísmo não é possível de existir, porque tu não és tão autónomo que não tenhas que ser obediente a alguém. Podes ser o Deus de ti próprio. Pode o teu Deus ser o Benfica, o Sporting ou o Porto. Já não falo da política porque isso está muito desacreditado. Mas o teu Deus pode ser o que tu quiseres. Agora, na verdade é que tu não és tão senhor da tua vida que não tenhas que seguir algo ou um senhor. Agora, qual é o senhor que tu segues? Eu ando à procura de seguir o mais ajustadamente o meu Senhor, que se chama Jesus, amor. E esse, e por esse, vale a pena eu seguir e vale a pena eu ser obediente. Não é? Até eu tive depois muitas pessoas que nos inspiraram na fé, e essas pessoas que nos inspiraram na fé, uma das coisas mais fantásticas que eles me transmitiram foi esse ser de Jesus, se for preciso, ao mesmo jeito de Jesus, que é até à morte, até ao testemunho mártir, até ao testemunho maior, o martírio, verdade? Até ao testemunho maior, o martírio de holocausto, que é dar a sua vida toda de uma vez só. Uau! Mas estes critérios são fundamentais. Bom, quando eu digo que nós temos que fazer parte da igreja, não quer dizer que esta igreja tenha que ser perfeita para eu aderir a ela.
Até porque se esta igreja tiver que ser perfeita para eu aderir a ela, e depois tem um problema logo a seguir, sabem qual é? É que eu não caibo nela porque eu não sou perfeito. Isto é uma coisa muito interessante, não é? Nós todos queremos uma igreja perfeita, mas se a igreja fosse tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, a primeira pessoa a não caber nela era eu. Quer dizer, já viram como é contraditório isto? Não é? Eu quero uma igreja, uma comunidade perfeita para eu aderir a ela, mas se aquilo acontecesse exatamente como eu desejo, eu era o primeiro a ficar excluído dela. Verdade? Esta parte é muito importante. Depois existem aqui alguns critérios mais que eu gostaria hoje de partilhar convosco. Somos chamados a uma relação, e a relação alimenta-se. A relação alimenta-se. E eu queria dizer que hoje nós distraímos muito facilmente em relação a isto. Nós achamos que é, eu digo sim e depois está tudo feito. Não é verdade. Uma das coisas que salva a nossa vida chama-se permanecer, perseverar. Permanecei no amor, perseverai na vossa fé e salvareis as vossas almas. As nossas vidas salvam-se pela perseverança, pela permanência. Em quê? No amor. Mas para isto temos que o alimentar. Temos que alimentar. O amor não se alimenta, alimenta-se. Um dos episódios mais evidentes que eu já tenho partilhado convosco é da perda e o encontro do menino Jesus no templo. A Sagrada Família perdeu o amor. A Sagrada Família perdeu o amor. E às vezes nós nem pensamos nisto. Perdeu o amor. Vão a Jerusalém, não é? E quando chegam a Jerusalém e depois voltam, de repente perderam Jesus. Perder Jesus é perder o amor. A Sagrada Família perde o amor. Mas depois lembra-nos de uma coisa importante, que é, vão à procura dele e encontram, porque ele não deixa de estar sempre na nossa vida. O amor precisa muito de ser alimentado. Somos chamados ao amor, mas é para permanecer e para perseverar nele. Eu não tenho dúvidas que ele nunca nos larga. Essa é a parte que nos sossega. Às vezes algumas pessoas chegam com uma fé esfriada, com uma fé fria, com uma fé distante, com uma fé arrefecida, não é? Uma fé frágil, fraca, às vezes quase apagada, quase como as cinzas que cobrem o brasido, não é? Precisa de ser soprado para que depois a chama volte. Mas sabem o que é que me tranquiliza sempre? É saber que Deus não ama, Ele é amor, portanto Ele é sempre fiel. Ou seja, Ele não precisa, Ele não é como nós. Eu amo, quando eu digo eu amo às vezes, mas eu às vezes ainda não sou amor. Ele é sempre amor, por isso é que Ele é Deus, sempre, sempre amor. E eu preciso alimentar. Como é que isto se pode alimentar? A oração, o estudo da palavra, muito importante. A vida em comunidade é muito importante. Aquilo que nós fazemos aqui é tão importante e em muitos outros sítios nas comunidades. A vida sacramental é um alimento fundamental para a nossa relação com Deus e para o fortalecimento da nossa fé. A vida de piedade pessoal e de piedade comunitária, essencialíssima, essencialíssima. A fé alimenta-se também na dádiva dela própria, ou seja, no testemunho. A fé cresce com o testemunho. Um dia o Senhor disse, aqueles que têm, até o que têm, será aumentado. Aliás, aquele que tem, será dado mais. E ao que não tem, até o pouco dele será tirado. O que é que isto quer dizer? Não é? Que a dádiva da nossa fé faz crescer cada vez mais. Se eu não tenho, enfim, às vezes é tão pouquinho aquilo que nós temos,
porque também não ousamos partilhar e dar testemunho da nossa fé, que não a fazemos crescer. A fé precisa de ser testemunhada e partilhada por palavras, por ações, por tudo aquilo que nós sabemos que é o nosso dia-a-dia, pelo amor que damos e que repartimos. Queria só terminar com uma pequena inquietação minha, que não há minha, mas que há de ser nossa. Nós temos um chamamento hoje importante, que é também um chamamento a acolher e a sermos espaço de comunidade para os nossos irmãos que vêm de fora. Se eu tivesse que pegar numa das principais inquietações que eu tenho neste momento, enquanto pastor, é pensar que nós temos muita gente que vem de África, que vem das Américas, que vem de muitos outros destinos, e já não falo dos nossos irmãos muçulmanos, falo dos nossos irmãos cristãos que vêm e não estão a encontrar em muitas das nossas comunidades, em muita da nossa igreja, um espaço de acolhimento, de recepção e de confirmação deste caminho. Esta é uma questão que cada vez mais me inquieta. Não sei se me faço entender. Temos muitos irmãos, e estão aqui, graças a Deus, já alguns, não é? Que começam a encontrar. E o renovamento, e eu hoje queria falar de um modo especial para o renovamento, porque o renovamento tem no seu espírito algo de grande importância para dar. Não é no conteúdo, porque o conteúdo, graças a Deus, está adquirido. É também na forma de chegarmos aos nossos irmãos. Porque os nossos irmãos que vêm têm uma fé muito vivida com intensidade. E nas nossas comunidades essa intensidade falta. E então eles chegam lá e não se identificam. Verdade? Este é um dos principais desafios. Acolhê-los, integrá-los, deixar que as nossas comunidades proporcionem espaço de encontro para eles e depois também termos a disponibilidade não só de os acolher, mas também de deixarmos que eles nos toquem a nós próprios, porque eles trazem, volto a dizer, uma fé às vezes muito fresca, muito jovem. Não importa a idade das pessoas, é uma fé fresca e jovem porque é uma fé muito vivenciada, ao jeito do próprio renovamento carismático. Esta é a grande riqueza do renovamento. É uma fé onde quase, eu diria, que entra toda a nossa pessoa, a cabeça, o corpo, tudo o que nos constitui, entra muito no espírito do renovamento. E nós temos aqui um espaço privilegiado ainda para acolher mais irmãos e mais irmãs destes que vêm à nossa terra. E depois, dificilmente vão manter a sua fé. Sabem porquê? Porque lhes falta aqui uma linguagem na qual eles se integrem. E o renovamento tem. Ok? Não tenhamos medo. Inclusive lhes dar espaço. Lhes dar protagonismo. De os interpelar, mas também nos deixarmos interpelar por eles. Vamos precisar aqui de uma coisa que é um esforço muito grande, que é ouvi-los. Quando, há uns 20 anos, eu fui pela primeira vez ao Canadá, e os senhores sabem que alguns destes países têm sempre uma decalagem mais à frente do que aquilo que nós estamos aqui a viver, eu fiquei surpreendido. Eu fui a uma igreja para celebrar e aquela igreja já tinha sido dos irlandeses, foram os primeiros que chegaram ao Canadá e construíram a igreja. Dos irlandeses, a igreja tinha passado para os italianos. Dos italianos, a igreja tinha passado para os portugueses. Dos portugueses, a igreja ia passar para os brasileiros.
E dos nossos irmãos brasileiros, a Igreja ia passar para os nossos irmãos filipinos. Curioso. O que é que há aqui de preocupante? Nada. Nada. Sabe o que é que me preocupa? É que um dia a Igreja deixe de ser dos portugueses e passe a ser um restaurante, um bloco de apartamentos, uma outra coisa qualquer, sem jeito nenhum. Isso é que me preocupa. O que fizemos nós da fé que recebemos? Fomos capazes de passar ou não? Claro, faz parte. Fará parte. E este é um dos desafios que nós temos. Até por uma razão. É porque nós não nos reproduzimos. Se não nos reproduzimos, não é? Se temos cada vez menos filhos, se temos cada vez menos população nossa, nós temos uma responsabilidade. O Senhor um dia deixou-nos uma pergunta: e quando eu voltar, encontrarei fé sobre a terra? Nós somos chamados a passar esta fé à próxima geração. Somos chamados para a transmitir. E eu espero que isso aconteça. Nem que a próxima geração venha da África, venha da América do Sul, ou venha das Filipinas, ou venha de onde tiver que vir. Temos que ganhar este sentido. Sinto tanto calor espiritual quando vejo as nossas comunidades a acolher pessoas que vêm e que sentem aqui aquilo que a Igreja é e aquilo que o nosso Senhor é. O nosso Senhor é Pai e a nossa Igreja é Mãe. Confesso-vos que a invocação mais bonita que faz parte da minha vida é Igreja Minha Mãe. A Igreja é minha mãe. E sabem que mais? Se é minha mãe, também é vossa. E também é mãe de muitos outros que não vêm aqui, que eu tenho pena que não o saibam. E espero que eles, ao encontrarem-se comigo, sintam que a Igreja é efetivamente também sua mãe. Se sintam acolhidos, protegidos, fortalecidos. Aqui sintam refúgio, aqui sintam tudo aquilo que o Salmo de há pouco nos transmitia. Que assim seja. Amém. Glória a vós. Com o Espírito Santo.